Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Elisonete Brito, sou professora de Direito Constitucional e hoje a dica é sobre brasileiro nato. Quem são considerados os brasileiros natos? A primeira coisa que a gente precisa saber é que quando a gente fala de nacionalidade, em relação a brasileiro nato, nós estamos falando na nacionalidade originária, aquela que você adquire logo, ali após o seu nascimento. É uma nacionalidade unilateral e involuntária. O Estado ele te impõe, você não tem direito de escolha. Eu nasci no Brasil, mas eu quero ser alemã. Eu tenho cara de alemã, eu quero ser alemã. Pode isso? Não. Claro que existem aí algumas exceções, mas em regra, aqui no Brasil, nós adotamos aí dois critérios, que é o critério jus solis e jus sanguinis. O que isso quer dizer? É que você pode ser considerado brasileiro nato por nascer no território brasileiro ou por ser filho de mãe ou pai brasileiro. Vamos ver como é que funciona? Brasileiros natos, jus sanguinis ou jus solis. Quando fala jus sanguinis, quer dizer que você é filho, precisa ser filho ou filha de pai ou mãe, que não precisa ser pai e mãe, pode ser pai ou mãe brasileira. Então, o jus sanguinis está ligado ao sangue. Nesse critério, você não necessariamente precisa nascer no Brasil. Para você ser considerado brasileiro nato, pelo critério jus sanguinis, você nasce aí em um outro território, exemplo, aqui nos Estados Unidos. Você nasceu nos Estados Unidos, mas é filho de pai ou mãe brasileira, você pode ser considerado brasileiro nato. Mas como que eu vou ser considerado brasileiro nato, professora? Tem três opções, três possibilidades de você nascer em um outro país, ou seja, num país estrangeiro, e mesmo assim você ser considerado brasileiro nato. A primeira hipótese, lembrando que você precisa ser filho de pai ou mãe brasileira. Então você nasceu nos Estados Unidos, de pai ou mãe brasileira. Qual a primeira hipótese de você ser considerado brasileiro nato? É que o seu pai ou a sua mãe esteja, a serviço da República Federativa. Serviço da República Federativa. Então, você nasceu nos Estados Unidos, mas o seu pai ou a sua mãe brasileira estava a serviço do Brasil, a serviço da República Federativa, você é considerado brasileiro nato. Agora, professora, eu nasci nos Estados Unidos, mas a minha mãe brasileira ou meu pai brasileiro, eles não estavam a serviço do Brasil, a gente estava a passeio, ou eles estavam a passeio, que você ainda vai nascer. Então, eles estavam a passeio. Eu nasci quando eles estavam aí conhecendo a Disney. Eles não estavam a serviço do Brasil. Eu ainda posso ser considerado brasileiro nato? Tem aí ainda duas possibilidades. A segunda possibilidade é que, mesmo que o pai ou a mãe brasileira não esteja a serviço do Brasil, eles registram, Eles vão lá e realizam o registro daquela criança numa repartição brasileira competente. Então, a primeira opção é que um dos dois estejam a serviço do Brasil. Mas não estava a serviço, eles estavam a passeio. Então, tem que realizar ali o registro daquela criança em alguma repartição brasileira, vamos anotar, brasileira competente. Poxa, professora, mas quando eu nasci, o meu pai não estava a serviço, o meu pai não me registrou em nenhuma repartição competente brasileira, nenhuma repartição brasileira, enfim. Ainda tem alguma possibilidade de ser considerado brasileiro nato? Tem. Olha só, a Constituição fala que para você ser considerado brasileiro nato, caso venha a nascer em um território estrangeiro, primeira hipótese é que um dos dois, ou seu pai ou sua mãe brasileiro, esteja a serviço da República. A segunda hipótese é que ele realize ali o seu registro em alguma repartição brasileira competente. E caso não aconteça nenhuma dessas duas situações, ainda há uma luz no fim do túnel. Que quer dizer o quê? É que a partir da maioridade, ou seja, depois dos 18 anos, caso você venha residir no Brasil,
você pode optar pela nacionalidade brasileira. Então, você pode optar pela nacionalidade brasileira caso você venha residir no Brasil a partir aí da sua maioridade, tá? Então, lembrando, posso ser considerado brasileiro nato nascendo em um outro território, um território estrangeiro? Sim. Primeira hipótese, sua mãe ou seu pai, se um dos dois, estiverem aí a serviço do Brasil. Não, eles não estão aí a passeio. Então, assim que você nascer, ele vai lá e registra você numa repartição brasileira competente. Também não fizeram essa outra hipótese. Ainda há uma luz que após, completar aí os 18 anos, após atingir a maioridade, você decida, e venha residir no Brasil e opte aí a qualquer tempo pela nacionalidade brasileira, certo? Isso é o critério jus sanguinis. Não nasceu no território brasileiro, mas tem sangue brasileiro, ou da mãe ou do pai. Agora vamos falar do critério jus solis. Jus solis, ele está ligado ao território. Você não tem sangue de pai ou mãe brasileira, mas você nasceu no Brasil. Em regra, nasceu no Brasil é nosso. Podem decorar desse jeito para facilitar o entendimento. Nasceu no Brasil é nosso, é brasileiro nato. Professora, mas tem alguma exceção? Claro que tem. Olha só, caso venha aqui, a criança nasce no Brasil, em regra, é brasileiro nato. Mas se o pai ou a mãe estrangeira estiver a serviço do seu país de origem, aí essa criança não vai ser considerada brasileira nata. Então, em regra, nasceu no território brasileiro, aqui ó, nasceu no território brasileiro, é brasileiro nato. Tem alguma exceção? Tem exceção. Vamos colocar aqui. Qual é a exceção? Se o pai ou a mãe estrangeira, não é isso? Estrangeira, estiver a serviço do seu país de origem. Professora, e por que a senhora colocou seu país em origem? Porque é o seguinte, se casal ali de argentinos estão a passeio no Brasil, nasce uma criança, filho ali desses dois argentinos. Em regra, essa criança ela é considerada brasileira nata. Ela só não vai ser considerada brasileira nata se o pai ou a mãe estrangeira, a mãe estrangeira ou o pai estrangeiro, estiver a serviço da Argentina. Por que eu falo seu país de origem? Por que eu coloquei em maiúsculo seu? Porque tem questões que tentam ali enrolar, bagunçar, tentar confundir, a situação da exceção do jus solis. O que isso quer dizer? Eles falam o seguinte, os argentinos vieram para o Brasil, tiveram uma filha, só que o pai argentino estava a serviço da Itália, de um país estrangeiro. Aí ele pergunta se aquela criança vai ser nata ou não. Aquela criança vai ser nata. Por quê? Porque ele era argentino e estava a serviço de um outro país estrangeiro. E a exceção fala que para aquela criança não ser considerada brasileira nata, o pai estrangeiro tem que estar a serviço do país de origem dele. Então, se o pai é argentino, ele tem que estar a serviço da Argentina. Então, só para a gente finalizar essa dica, é o seguinte. Jus solis e jus sanguinis. Jus solis está ligado ao solo. Nasceu no solo brasileiro, é brasileiro nato. Salvo se o pai ou a mãe estrangeira estiver a serviço do seu país de origem. Quando fala jus sanguinis, quer dizer que são crianças ali que nasceram em países estrangeiros, mas tem sangue brasileiro. Ou a mãe é brasileira ou o pai é brasileiro. E aí vai ser considerado brasileiro nato, mesmo nascendo em outro país, se o pai ou a mãe estiver a serviço da República Federativa do Brasil, ou seja, do Brasil. Ah, professora, mas não estavam a serviço do Brasil. Mas ainda há uma hipótese de ser considerado brasileiro nato, se registrar aquela criança em alguma repartição brasileira competente. Poxa, professora, eles não estavam a serviço do Brasil, eles não registraram a criança, à época, em nenhuma repartição competente. E agora? Caso, não tenha acontecido nenhuma dessas hipóteses, você, após adquirir ali a maioridade,
pode vir residir no Brasil e optar ali a qualquer tempo pela nacionalidade brasileira e também será considerado brasileiro nato. Certinho? Então essa foi a dica de brasileiro nato. Caso você queira aprender muito mais sobre nacionalidade, siga as nossas redes sociais e acompanhe, porque com certeza você terá muitas dicas legais, certo? Então eu espero você. Até a próxima!